pedido para Deus, né? Quais são as respostas que você tem esperado, o que você tem buscado? Deus, Ele tem um propósito, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Basta nós crermos, né? Basta nós querermos, nós deixarmos o rio fluir através das nossas vidas, né? Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aí na sua vida, na sua casa. O Espírito Santo tem a liberdade de falar contigo aí nessa manhã. Então vamos orar, vamos deixar Deus agir, Deus falar conosco, tá? Fale com Deus agora, feche seus olhos se você já levantou da cama, né? Se você está na cama ainda, fica de olhos abertos, liga a luz aí para não voltar a dormir. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o seu amor nos alcançou. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai. Porque a tua palavra, Senhor Deus, é viva, é verdadeira. A sua palavra, Senhor Deus, ela se renova a cada manhã, Pai. E nós queremos, Pai, te entregar, Senhor Deus, tudo que temos a ti, Pai. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, quando o Senhor entregou a sua vida lá na cruz, Pai. Quando o Senhor disse, já está consumado. Pai, tudo ali já se tornou real, Pai, tudo já se tornou possível. Agora, Senhor, nos dá sabedoria para acessarmos, Pai, todas essas bênçãos, Pai, que o Senhor já nos abençoou. Nos leva, Pai, às regiões celestiais, para que possamos tomar posse, Senhor Deus, de toda a bênção. Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa live, por cada pessoa que está assistindo, Pai, por cada pessoa que está buscando ao Senhor. Pai, há pessoas que buscam, Senhor Deus, o impossível, Pai. Aquilo, Pai, que os homens já não conseguem mais suprir, Pai, os homens não conseguem dar. Pai, eu oro para que essa pessoa seja, Pai, abençoada, que ela receba, Pai, o seu milagre nessa manhã, Pai. Que ela seja tocada agora, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Aonde ela estiver, Pai, ela sinta a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo, seja o nosso professor, venha nos ensinar a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer, Pai, que nós aprendamos. Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos orar, já oramos, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Marcos, livro de Marcos, vamos ver o capítulo 4, verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Alguém escreve aí para mim, vamos fixar aqui, ó. Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Vamos ler esse texto aqui, vamos ver como que está a nossa vida. Bom dia, mãe, que bom que você está aí, o pai deve estar aí do seu lado, que bom que vocês estão aí. Acharam aí? Já acharam na sua Bíblia? Dia Rose, seja bem-vinda. Vamos lá para a nossa palavra aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos.
E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você percebeu aqui que a palavra diz que quando eles decidiram passar para o outro lado, Jesus estava indo num barco, tinha um barco e tinha outros barcos. Havia também com ele outros pequenos barcos. Eu imagino aqui que o barco que Jesus estava era um pouco maior do que o barco que os outros estavam. Se a Bíblia está dizendo aqui, verso 36, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também ele outros barcos. Havia com ele outros barcos, outros pequenos barcos. Havia outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Esse barco era o barco onde estava Jesus, onde Jesus estava dormindo. E o outro barco, onde Jesus não estava? Onde estavam esses outros pequenos barcos? Como que estava o povo lá? Como que estava esse pessoal lá? Como que estavam essas outras pessoas? Como que eles estavam vivendo? Se nós trazermos a mensagem para o contexto atual, nós vemos um mar de medo, um mar de ansiedade, um mar de preocupação, um mar onde as pessoas não sabem o que vai acontecer. Há tudo uma dúvida. Ninguém sabe se vai ter aula, se não vai ter aula, se as empresas fecham, se as empresas abrem, se esse vírus vai embora, se esse vírus não vai, se a vacina vai funcionar, se ela não vai funcionar, se ela vai ter reação, se não vai ter reação, se é bom tomar ou se é ruim tomar. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão temerosas, elas estão com medo, elas não sabem o que está acontecendo. Quem sabe você está passando por um mar de uma tribulação, onde as ondas se levantaram, as ondas estão batendo no seu barco e ele já está enchendo de água. A pergunta é: lá no seu barco, Jesus Cristo está? E como que Jesus está no seu barco? Qual é a experiência que você tem com Jesus? Aqui dentro desse barco, onde os discípulos estavam, Jesus estava dormindo. Jesus ele não estava preocupado com a tempestade. Jesus ele estava no bar, mas ele estava tranquilo, ele estava dormindo. Não tem como uma pessoa dormir no momento que ela está atribulada. Não tem como uma pessoa dormir, descansar no momento que ela está ali focada em um problema. Quando ela está com um problema, não tem como ela fazer algo, não tem como ela fazer com que algo desligue o seu sistema para ela descansar, para ela entrar no sono profundo. E aqui Jesus, ele foi e ele deitou sobre uma almofada e ele descansava, ele dormia tranquilamente. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, os discípulos o acordaram. E eles falaram assim: Mestre, não te preocupa que pereçamos?
Mestre, está enchendo de água o nosso barco e você não vai fazer nada? Você não se preocupa aí que nós vamos perecer? E Jesus, ele não responde a essa pergunta dos discípulos, falando assim, sim, eu me importo. Mas Jesus, ele responde com uma ação. E a ação de Jesus é algo que ele esperava que nós tomássemos. A ação de Jesus é algo que ele espera que nós façamos, sem esperar por ele. Olha o que Jesus faz. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, paz, aquietai-vos. Ele mandou a tempestade ficar quieta. Ele mandou as ondas pararem de bater. Ontem nós estávamos no evento de lançamento do nosso livro e nós fizemos em um local aberto e todas as meteorologias elas indicavam que iria chover, que no horário do nosso evento estaria chovendo. E como era previsto, se armou um tempo muito feio, muito forte, começou um vento forte e começou até a dar uns pinguinhos. E eu falei, Senhor, o Senhor preparou esse momento, o Senhor escolheu essa data, o Senhor escolheu esse horário, o Senhor escolheu esse lugar. E isso aqui é para a glória do Senhor, é para a glória do seu nome. Senhor, eu oro e repreendo todo o temporal, toda a chuva, e eu ordeno que pare. E a chuva parou, a chuva não veio, os pinguinhos que começaram a cair cessaram. Então o temporal que estava previsto parou. Só que não foi a primeira vez que eu orei para que a chuva parasse. A minha fé, ela já tinha sido provada outras vezes. A primeira vez que a minha fé foi provada foi quando nós estávamos indo num aniversário de uma prima minha. Ela estava fazendo o aniversário da sua filhinha. E o Teodoro e a Duda, estavam indo para esse aniversário com uma expectativa, porque era a primeira vez que eles iriam nesse aniversário, num sítio, A gente criou uma expectativa para eles lá, onde eles iam correr, iam brincar, iam se divertir, iam num lugar diferente. Não seria uma festa na cidade, onde ia ter as coisas que eles já conheciam. Ia ser uma festa no sítio, onde eles iam poder brincar, correr, pular, se sujar, ia ser muito divertido. Só que como ia ser num ambiente aberto, se tivesse chovendo, já não ia ser tão legal, ia ter barro, a mamãe já não ia querer que eles se sujassem, ia acabar com a brincadeira deles. E estava aquele sol maravilhoso. E quando nós passamos pelo posto de combustível, abastecemos, saímos do posto, o tempo mudou e uma chuva começou a cair. E aquela chuva não parava, E nós pensamos assim, e agora? Acabou com a festa das crianças. As crianças no banco de trás já ficaram tristes, Falaram assim, não vai dar para brincar, Já não vai ser mais tão divertido como a gente tinha planejado. A gente vai lá e vai ter que ficar quieto dentro de casa, não vai ter o que fazer. Na hora o Espírito Santo falou comigo e falou assim, fala para eles de Mateus 18. Mateus 18 fala que se duas pessoas concordarem a algo aqui na terra, sobre algo, e orarem, será ligado no céu. Tudo que a gente pedir, se a gente pedir ligado a Deus, se nós pedirmos segundo a sua vontade, nós recebemos. E eu expliquei da forma que Deus tocou em mim para que eu pudesse falar para eles de uma linguagem que eles fossem entender, de uma forma simples. E quando eu expliquei para eles, eu falei, Teodoro, Duda, a Bíblia diz que se vocês dois acreditarem e vocês dois orarem juntos sobre a mesma coisa, vai se acontecer. Então, se vocês orarem para que a chuva pare, a chuva vai parar e vocês vão poder brincar. E eu nunca vi tamanha fé, como Jesus fala para aquele centurião, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Ali, os dois no banco de trás do carro deram a mão, eles pegaram nas mãozinhas assim um do outro
e eles começaram a orar. E eles declararam ali palavras e eles repreenderam a chuva na palavra deles. Eles oraram e a chuva parou instantaneamente. Abriu aquele sol como estava antes e eles puderam comemorar. Ali a fé deles foi fortalecida. Em outra oportunidade, a minha esposa e eu, nós estávamos indo para uma outra cidade e nós estávamos indo cumprir um propósito de Deus. Estávamos indo orar para uma pessoa conhecida, uma pessoa que tinha passado por um problema de saúde e era distante da nossa cidade em um pouco mais de 100 quilômetros. Nós indo para lá, começou a cair uma chuva e eu percebi no espírito que aquela chuva não era algo comum, que era uma chuva para nos atrapalhar, para impedir que nós chegássemos até a casa daquela pessoa. E eu orei, falei com a Fábio, falei, nós vamos orar e essa chuva vai parar. E nós vamos voltar com um piso seco, com asfalto seco. Vai ser um sol e vai secar. Porque nós estávamos indo à tarde já, né? Então, para ir estava dia, para voltar seria noite. E voltar de noite numa estrada, sem acostamento, né, com chuva, seria muito perigoso. E nós oramos e nós declaramos que aquela chuva iria parar para que nós pudéssemos cumprir o propósito de Deus. Tamanha era a chuva que os carros iam parando no acostamento, não dava para seguir viagem, não dava para ver. E nós oramos e ordenamos aquela chuva parar e parece que a chuva parou só no nosso carro, né? Da onde nós estávamos indo, assim, a chuva ia parando. Quando nós voltamos, tinha saído o sol e o asfalto estava seco. Então essas experiências que eu tive me deu fé para que ontem eu pudesse orar mais uma vez e clamar ao Senhor para que aquela chuva parasse. Esses discípulos, eles estavam dentro do barco, eles já tinham passado por uma tempestade e agora eles estavam com Jesus dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, é mais fácil. Você vai lá e acorda ele e fala, Jesus, e agora? O que está acontecendo, Jesus? Você não se importa que pereçamos? Mas tinha outros barcos pequenos que Jesus não estava dentro daqueles barcos. Existia outros barcos que provavelmente a tripulação daqueles barcos estava desesperada. Havia pessoas ali que estavam angustiadas, pessoas que estavam com medo. Se estava entrando água num barco que era maior do que os outros, porque a Bíblia não ia dizer que existia com ele outros pequenos barcos, se o de Jesus não fosse maior. Qual barco que você está? De que forma que você está andando nesse mar? Como que você está vendo essa situação? Como que você está enxergando a sua vida? Como que você recebe as notícias que chegam até você? Quais são as notícias que você deixa chegar até você? É qualquer notícia que pode chegar até você, aos seus ouvidos, aos seus olhos? Você consegue filtrar aquilo que está chegando para você? Sabia que você se alimenta não só pela boca, não só pelo aquilo que você come, mas você se alimenta de tudo aquilo que você consegue ver, ouvir, sentir, pegar, comer e cheirar. Tudo isso é alimento. A pergunta é, aonde você está? Em qual barco você está? E quando Jesus levanta, quando ele acorda, ele fala paz, aquietai, e lhe dá uma ordem. Você pode dar uma ordem para que o seu espírito, para que a sua alma, para que o seu corpo tenham paz, para que tudo aquilo que está trazendo tribulação, luta, sofrimento para você se aquiete. Você pode dar uma ordem, porque Jesus falou e disse-lhes, porque sois temerosos, ainda não tendes fé? Olha todos os milagres que vocês já viram, olha tudo que a gente já passou junto e vocês ainda não têm fé. Quais são as experiências que você já teve com Jesus? Jesus quer que você traga à memória essas experiências, para que você venha desfrutar de algo que é maravilhoso,
de algo que Deus tem que é precioso. Deus tem algo maravilhoso para oferecer para você. E o que você tem feito? Deus, Ele quer que você viva essas experiências, não que você só fique olhando outras pessoas viverem. Sabe, no momento do caos, no momento da tribulação, você consegue dormir e descansar. Nós passamos por momentos, com a Eduarda, momentos difíceis lá na UTI. Mas Deus me deu paz e eu conseguia dormir e descansar. No meio do caos eu tinha paz. A Fábio, nos primeiros dias, pelo menos nos primeiros 21 dias, ela não dormia, ela não conseguia descansar. Nós íamos deitar e ela não dormia. 21 dias sem dormir, sem comer. E você, como que está a sua vida? O que você está passando? O que tem gerado sofrimento? Quais são as águas que têm entrado aí no seu barco? Quando Jesus falou, por que sois temerosos? Ainda não tende fé? Eu creio que aqui virou uma chave, pelo menos na vida de Pedro, para mostrar que ele poderia ter fé, que ele poderia realizar coisas ainda maiores. Deus, Ele quer que você realize coisas maiores. Deus, Ele tem planos, Deus, Ele tem projetos para a tua vida. Mas às vezes você só está olhando para a tempestade. Às vezes você está olhando só para a água que está enchendo o seu barco. Aí você não consegue dormir, não consegue descansar. Às vezes você está clamando, Jesus, vem me ajudar. Jesus, acorda, Jesus. E Jesus quer que você use a autoridade que Ele te deu. Jesus, Ele falou, você pode usar o meu nome. Você pode ir e fazer as obras que eu faço, as obras que eu fiz, você pode fazer, e você pode fazer obras maiores. E por que nós podemos fazer obras maiores? Como que nós vamos fazer obras maiores? Quando nós estivermos no Pai. O exemplo de Pedro, depois da experiência que ele teve com Jesus, depois da sua conversão, depois de Pedro ter vivido de uma forma sobrenatural, de ter andado sobre as águas, de ter visto tudo que Jesus fez, de ter recebido Jesus, de ter recebido o amor dele, de ter se convertido, lá em Atos capítulo 12 ele vai falar que Pedro, ele foi preso. Pedro estava preso, Pedro estava algemado, Pedro estava ali no meio de 2 soldados e Pedro dormia profundamente. Quando nós estamos no meio do caos, quando nós estamos no meio de uma tribulação, quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando nós vemos o mar se levantando, quando nós vemos a água enchendo, se nós já tivemos uma experiência, nós já passamos por algo semelhante com Jesus, tudo isso que nós passamos faz a diferença. Essas experiências que hoje você está passando são para te amadurecer, para que quando você passar por algo semelhante ou algo maior, você lembre daquilo que você passou e o milagre que você recebeu lá atrás, a libertação que você recebeu lá atrás, vai te fazer ter paz na próxima situação. Pedro, ele estava dentro da prisão, dentro do cárcere. Pedro estava ali dentro, no meio com 2 soldados. Pedro estava algemado e Pedro dormia. Pedro dormia porque ele sabia que Jesus estava ali com ele. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo que a situação ali poderia estar provando o contrário. Pedro foi preso porque estava falando de Jesus. Pedro estava ali para ser julgado no outro dia, mas Pedro dormia. Pensa você, como que você estaria sabendo que no outro dia você seria julgado e que um irmão seu já tinha morrido e que você poderia morrer? Você conseguiria dormir? Você conseguiria dormir profundamente?
a ponto de quando o anjo viesse te buscar, você achasse que estava tendo uma visão, um sonho. Quando nós estamos com Jesus, quando nós temos essa ligação com Jesus, nós temos certeza que toda a paz, que excede todo entendimento, está conosco. Nós sentimos paz. É nós que mudamos o ambiente, não é o ambiente que nos muda. É nós que fazemos com que o ambiente se transforme. É nós que fazemos com que o ambiente se adapte a nós. Não é nós que vamos ir naquele ambiente e vamos fazer como um camaleão, né? Vamos ficar como aquele ambiente. Pedro estava lá dentro da prisão, dentro do cárcere, algemado. Mesmo assim, ele estando lá daquela forma, ele não se contaminou, ele não deixou se abalar, ele não deixou que o medo o dominasse, ele não deixou que a situação fizesse a sua fé ser abalada. Mas Pedro, estando ali, ele dormia profundamente. Deus está falando para você nessa manhã. Não importa a situação que você está passando, não importa o que está acontecendo aí na sua vida, não importa o mar como está revolto, como estão as ondas, o tamanho delas, não importa se já está entrando água aí dentro do seu barco. Jesus está falando assim: use a autoridade que eu te dei, use a autoridade do meu nome, para que você mande essa água parar, para que você mande essa tempestade se acalmar, para que você mande essas ondas baixarem, para que o mar tenha paz. Você pode estar passando num mar revolto, você pode estar passando por uma tempestade. Jesus pode estar no seu barco ou pode estar fora. Não importa como que você estava até ontem, importa o que você vai fazer hoje. Tenha certeza que Jesus, ele não te abandonou, Jesus não mudou, Jesus, ele continuou o mesmo. Só que as tuas atitudes, as formas que nós agimos, as formas que fazemos, nós olhamos e falamos assim: Jesus, será que o Senhor está aqui ainda? Será que se o Senhor estivesse aqui ia estar acontecendo tanta coisa assim? E Jesus está falando assim: eu estou aqui e tudo que eu quero é que você se sinta amado. Tudo que eu quero é que você se sinta valorizado. Tudo que eu quero é que você possa sentir o meu amor por você. Deus, ele quer que você sinta o amor dele. Deixa o amor do Senhor entrar aí na sua casa. Deixa o amor do Senhor entrar na sua vida. Tenha essa experiência com Jesus, para que você saiba que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Lá em Atos capítulo 12, quando Pedro sai da prisão, quando ele percebe que já não é uma visão, né, que as correntes caíram ali, que ele conseguiu atravessar, que ele conseguiu sair, e ele vai e bate na porta ali onde os outros estavam aguardando, estavam orando por ele. Eles pensam assim: é o anjo, né, do Pedro que vem avisar que ele morreu. Eles não achavam que era Pedro, eles estavam orando, né, por Pedro, mas eles não acreditavam no milagre que Jesus tinha feito. Às vezes Deus está fazendo um milagre aí na sua vida, ele já está batendo aí, ó, na sua porta, e você não acredita o que Jesus está fazendo, né? Eles não conseguiam abrir a porta para Pedro entrar. Eles achavam: não pode ser Pedro. Nós estamos orando por ele, mas não pode ser ele. O milagre está batendo a sua porta. O que você vai fazer? Você vai deixar entrar ou você vai deixar o milagre batendo na porta? A água pode estar entrando no seu barco. Você pode ficar tentando acordar Jesus. Você pode ficar falando: Jesus está lá no outro barco. Mas você pode orar, levantar a sua mão e falar: tempestade, aquieta, mar, acalma, paz, seja liberada sobre a minha casa. Não importa o conflito que você está vivendo, não importa a situação que você está vivendo, Jesus ama você. E tudo que Ele quer é pegar você no colo, quer te abraçar, quer te beijar, quer falar assim: eu estou aqui porque eu amo você. Você não está sozinho nesse barco, você não está sozinho nesse mar, você não está sozinho nessa tempestade, você não está sozinho nessa prisão.
Deus, Ele está aí com você. Ele quer te abraçar. Sinta esse amor de Deus entrando aí na sua casa. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque em meio à tempestade, em meio ao mar revolto, em meio à água entrando dentro do barco, e mesmo, Pai, que pessoas se sintam presas, amarradas, algemadas, aonde elas não conseguem fazer nada pela situação que estão vivendo. Pai, eu oro por essas pessoas, para que a Tua paz seja liberada sobre elas. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha trazer conforto e consolo a cada um dos corações, para que elas possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu oro para que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar ao espírito de cada um agora, para que eles venham desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Pai, muito obrigado pela Tua cura, pelo Teu milagre, pela restauração de famílias, Pai. Obrigado pela saúde que o Senhor está liberando, Pai, a pessoas agora. Pai, obrigado pelo Teu amor, Pai, incondicional. Senhor, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Desejo a todos os meus amigos, Pai, um excelente domingo e que a paz, Pai, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida deles e eles recebam, Pai, o Teu amor, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Não importa o que você está passando, não importa o seu sofrimento, tenha certeza que Deus, Ele está fortalecendo você. Você não vai querer voltar atrás desse sofrimento que você está passando hoje, mas depois que esse mar se acalmar, você vai falar assim, valeu a pena. Se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria colhendo o que eu estou colhendo hoje. Tenha fé, tenha força, receba a força que vem do Pai. O Pai, Ele está aqui e Ele quer te abraçar, quer te pegar no colo e Ele está falando para você, filho, filha, eu não estou te deixando, eu não estou te abandonando. Filho, filha, você não está sozinha, você não está sozinho. Eu te cuido, eu te protejo, eu carrego você no colo. Eu estou aqui com você. Amém? Tenha um dia abençoado. Que essa paz que excede todo o entendimento esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem, vai lá no meu canal do YouTube, pega essa mensagem aqui, eu vou subir ela lá. Compartilhe ela para que mais pessoas se sintam amadas, para que mais pessoas se sintam abençoadas. Tá? Se você não estiver no grupo do Clube Amigos de Jesus, eu vou colocar o link lá. Me chama aí no direct, eu mando o link para você, para que você possa compartilhar e outras pessoas serem abençoadas. Amém? Tchau, tchau, gente. Até amanhã, às 5 da manhã eu espero você aqui, para que juntos nós possamos decifrar, os princípios preciosos da Palavra de Deus, os princípios que quando colocamos em prática são infalíveis. Jesus te convida, vem, receba o convite dele, receba e faça aquilo que Jesus está falando para você fazer. Tchau, gente, até amanhã.